Abro o guarda-chuva porque vai chover verdades por aqui. Nesse momento está rolando uma discussão gigantesca na internet sobre o que o São Paulo fez após a desesperadora pausa da data FIFA. E pela mídia esportiva, são várias opiniões e análises sendo tecidas o tempo todo, só que nos pontos mais importantes e cruciais, eu não vi ninguém tocar. Mas eu vou. Em meio a essa pincelada nos pontos importantes e cruciais do retorno do São Paulo, que passou batido por muita gente, eu vou compartilhar com você uma informação sobre o Caleri, que é de parar o Brasil. Se o Flamengo já estava de olho nele, como foi noticiado pela mídia, imagina depois dessa. E vou falar também sobre a triste polêmica vazia que pintou sobre o Arthur. E já tem São Paulino contrariado com ele. Te adianto que é um negócio totalmente desnecessário e nós precisamos conversar sobre isso. E não é sobre a estreia dele, teve muita gente que gostou, inclusive eu, mas é sobre outra coisa e envolve um clube rival. Me perguntaram, Renato, qual foi a pior mentira que você já viu no futebol? Essa é muito fácil, né? Rapaz, a pior mentira que eu já ouvi no futebol é que o Palmeiras tem Mundial. Essa daí é ardilosa. E o pior é que os palmeirenses já contaram essa mentira tantas vezes que virou verdade para eles e até a diretoria passou a acreditar. Tanto é que mandaram bordar uma estrela vermelha em cima do escudo. Isso é uma vergonha. Eu apelidei aquela estrela de estrela ociosa. Ah, e tem uma outra mentira aqui. Não tão pesada quanto o pseudo mundial do Palmeiras, mas também é de arder os ouvidos. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores do futebol brasileiro. E está aqui ao meu lado um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E o São Paulo precisa de grandes treinadores, né? Quem tem um amigo que nem o Rui Costa, não precisa de mais nada, né? Roger Machado, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, segundo o Rui Costa, demorou 5 jogos para estragar o que o Hernan Crespo demorou 8 meses para construir. O elemento encontrou o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro depois de muitos anos. O que ele fez? Arrancou o São Paulo de lá e jogou na ribanceira. E a cada rodada que passa, o São Paulo vai descendo cada vez mais. O Palmeiras já tinha passado o São Paulo, mas o Palmeiras já era de se esperar, né? Palmeiras, Flamengo, enfim. Mas o São Paulo foi ultrapassado pelo Bahia, pelo Fluminense, que deu uma taca no Corinthians. E o Corinthians, diga-se de passagem, tá pior que o São Paulo, hein? Faz 8 partidas que o Corinthians não ganha. Mas na minha opinião, né, já entra no campo do achismo aqui, eu desconfio que os jogadores estão querendo sabotar o trabalho do Dorival Júnior. E a gente sabe que no futebol acontece muito isso, né? Onde já se viu do nada para de jogar? Tem alguma coisa muito estranha aí. Mas seja como for, se o Dorival for demitido do Corinthians, e tudo leva a crer que isso vai acontecer, se é que já não aconteceu no momento que você está assistindo esse vídeo, eu acho legal a diretoria de São Paulo recalcular a rota e contratar o Dorival. No São Paulo ele funcionou muito bem. Colocou a casa em ordem, fez o básico e é isso que o São Paulo precisa hoje. Já o Roger Machado não funcionou em lugar nenhum. E não venha me dizer que ele ganhou o campeonato estadual naquele time A, no time B, no time C. Campeonato estadual é que nem miojo, não enche barriga. E tem uma parada que não cabe na minha cabeça. O ano passado o Roger Machado foi demitido do Internacional depois de quase rebaixar os caras. E aí eles foram buscar o Abelão, que estava aposentado na fazenda dele, cortando grama, pescando, coçando a sacoleta no sofá. E o Abel precisou de 3 rodadas para salvar o Internacional. Coisa que o Roger Machado não fez na temporada toda. O cara é tão ruim, mas tão ruim, que nem a lei do ex, que funciona com todo mundo, quis funcionar com ele. Quis o destino que ele fosse encarar o Internacional lá no Beira-Rio, e o Internacional não está bem. Ele saiu de lá com um empate. Isso é porque o Internacional ficou a maior parte do jogo chamando o São Paulo para dentro. Venha, meta gol. O que o São Paulo fez? Só toque de bola, cruzamento, mas cruzou tanto. Nossa, os times do Roger Machado cruzam, hein? Cruza mais que cão no cio. Eu nunca vi coisa igual. Mas não confunda. Seria eu leviano e até burro dizer para você que dava para o São Paulo golear o Internacional lá. Não. Tem um grau de dificuldade, porque é o Internacional lá no Beira-Rio. O São Paulo nunca teve tanta facilidade assim. Mas nessa partida aí dava para o São Paulo sair de lá com uma vitória, sim. E eu não sei se você percebeu, mas depois que o Inter meteu o gol, fez uma fumaça ou outra ali, mas sentou no resultado e chamou o São Paulo, principalmente no segundo tempo. E uma observação, que gol ridículo que o São Paulo tomou, hein? Pensa bem, se tivesse um zagueiro do sub-15 do São Paulo, o cara do Inter não se criava para cima dele, mas o cara que estava marcando era o Tolói. O
Tolói já está aposentado, não tem mais condições de jogar. E aí eu fico a pensar, por que o Roger Machado colocou o Tolói se tinha o Arboleda e o Doria à disposição? Me explica, porque eu não consegui entender, eu não estou captando. Se ainda viesse de uma carga de jogos, né, um jogo atrás do outro e tal, eu até entendo, o cara quer dar uma poupada no plantel para não arrebentar todo mundo, mas bacana. 10, 11 dias parados por causa da data FIFA, com 3 dias de folga consecutivos, depois daquele vexame contra o Palmeiras, e os caras já estão quebrados, já voltaram mal assim. Eu penso o seguinte, se o Arboleda, por exemplo, não tem mais condições de jogar, por que não mete o pé no rabo dele? E outra coisa que eu não entendi, por que o São Paulo estava todo deslocado para o lado direito? Só de lá que saíam as jogadas. O mapa de calor estava pegando fogo, estava em brasa para o lado direito. Você viu o lado esquerdo, hora ou outra chegava o Marcos Antônio, Pablo Maia, revezavam ali o Caleri para puxar a zaga, para de repente o outro entrar metendo a bola para o gol, mas só. No segundo tempo, quando entrou o Ferreirinha, aí o negócio ardeu. O Ferreirinha que entrou jogando bem até, fez ali uma fumaça, e foi do lado esquerdo que saiu o lançamento para o gol, né? Depois que o Arthur, pela direita, roubou a bola, não é árbitro, mas roubou a bola, tocou a bola para o Wendel só o tradicional cruzamento do Roger Machado, né? A bola parou no Caleri, que fez o 10º gol dele na temporada em 18 partidas. E o ano passado, em 18 partidas, o Caleri fez apenas 3 gols. Eu tenho a impressão que se não der nada de errado fisicamente com o Caleri, ele mete uns 30 gols até o final do ano. Agora imagina como está o Flamengo, né? O Bap deve estar salivando para fazer uma proposta para o Caleri. Bom, resumindo, foi um empate com sabor de derrota para o São Paulo. São Paulo não aproveitou a oportunidade. Se tivesse um treinador que fizesse o arroz com feijão, o simples, o São Paulo ganhava esse jogo. Mas infelizmente, quis mexer naquilo que estava dando certo, acabou. É o dedo do Roger Machado. E quem me conhece sabe que eu não sou de ficar criticando o treinador. Mas o Roger, eu critiquei antes dele assinar o contrato. Porque eu, como analista, eu não acredito no trabalho dele. Por tudo que eu vi, pelas estatísticas, os números não mentem. Ele não funciona, principalmente no São Paulo com esse plantel que o São Paulo tem. Mas como torcedor, me resta fazer o meu papel, que é torcer por um milagre. Não somos o clube da fé? Então é o que nos resta. E para não dizer que nada serviu da vinda do Roger Machado, eu vou apontar uma situação boa. Ele pediu o Arthur e eu acho que o Arthur é um bom jogador. Mas infelizmente já tem São Paulino desconfiado dele, com o pé atrás, cabreiro e até criticando o jogador. Mas as críticas e as desconfianças foram todas por causa disso aqui, ó. Com certeza, não pensei duas vezes, onde minha família inteira pode ter certeza que são doentes palmeirenses, e claro, eu também, então, acho que era o momento de voltar e hashtag de volta pra casa. É difícil jogar contra o São Paulo, ainda mais com o apoio condicional da torcida que era jogando em casa, então, com certeza, quando repercutiu, muitos dos meus familiares são paulinos, sempre me mandaram mensagem, alguns não tão próximos, mas sempre acreditei, sempre imaginei você jogando em São Paulo, então sempre tá recebendo umas mensagens ali. Tem gente chamando ele de Fred 2.0. Em casa, né, minha família inteira aqui, família toda atleticana. Eu nasci cruzeirense, né, meu coração nasceu cruzeirense, a minha família inteira é cruzeirense. Família toda atleticana. A minha família inteira é cruzeirense. Guarda isso. O maior artilheiro da história do São Paulo, Serginho Chulapa, é santista. Você sabia disso? E tá cheio de jogadores por aí que estão jogando no rival do clube do coração e tá tudo bem. Desde que o cara chegue, honre a camisa que veste e o clube que paga o seu salário, tá tudo bem. E esse lance do jogador dar aquela adoçada no clube que acabou de o contratar também faz parte do processo. É como no começo de um relacionamento. A pessoa quer impressionar, de repente solta até uma mentira, né? Acontece, cara. O elemento chega e fala pra moça que é bom na cozinha e não sabe fritar um ovo, fala que é organizado, não sabe dobrar uma camiseta, não lava nem as próprias cuecas, não tira nem o néctar do brioco dela. É isso que eu penso, tá? E se o Arthur for realmente palmeirense, que ele entenda que está jogando no São Paulo, que é o São Paulo que está pagando o salário dele e que honre a camisa. É simples assim. Nem precisa ficar adoçando muito, sabe? Eu amo o clube. O Oscar também amava o São Paulo, segundo ele. E esse amor custou muito caro. Então que chegue e jogue bola, nem que seja na força do ódio. Tá